A todos, a paz de Cristo, amada Igreja do Senhor, me encontro aqui diante da palavra de Deus, com o coração agradecido, em espírito de oração, pedindo a Deus que o Espírito Santo possa nos ajudar nesse momento e possa abençoar sua vida, sua família, a todos que vão estar ao alcance da minha voz vendo esse vídeo. E que tudo que nós venhamos realizar nesta noite seja para a honra e glória do nosso Deus, para que a palavra de Deus tenha livre curso, que ela possa chegar até você e que este evangelho possa chegar até os confins da terra, porque este é o imperativo que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, para o seu povo, e é a vontade de Deus que todos venham conhecer esse Deus maravilhoso através da pessoa de Jesus. Pois bem, o texto está registrado em Atos, se você tem aí na sua casa a sua Bíblia, tem alguém ao seu lado que queira assim nos acompanhar, seria aconselhável. A palavra de Deus diz que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. Se você quer aprender, não tem coisa melhor aprender com Deus, com a sua palavra e com o Senhor Jesus. Esse texto do capítulo 3 fala sobre a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Eu vou ler apenas um versículo, embora esse capítulo 3 vá do versículo 1, você pode ver na sua Bíblia, até o versículo 26. Eu vou ler apenas o versículo 6, que diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. A palavra de Deus, ela nos traz uma palavra de fé, de paz, de alegria, de esperança, de amor, de perdão, de salvação, de consolação. Ela tem resposta para tudo nessa vida. Tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Ainda que em nossos dias muitos tenham duvidado dessa palavra, mas a palavra de Deus, diz a Bíblia, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até na divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta para ensinar e para corrigir. E a minha oração é que você creia nessa palavra, creia nessa mensagem, naquilo que Jesus deixou para nós, porque ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, a primeira consideração que eu gostaria de dizer para você, neste momento, é dizer para você que nós estamos diante de um texto que nos fala a respeito de um homem que foi curado na porta do templo. E nós vamos também ver nesse texto o discurso de Pedro no templo. A sua mensagem após as pessoas verem esse homem ser curado. Pois bem, o livro de Atos, ele quer dizer acontecimentos que marcaram o início da igreja primitiva. Pedro e João, os discípulos do Senhor Jesus, foram aqueles que tiveram o privilégio, a oportunidade de estar com Jesus, ver Jesus, conversar com Jesus, presenciar os seus feitos, seus milagres. Quando ele estava aqui realizando seu ministério público, a Bíblia diz que vinham pessoas de várias cidades, de várias aldeias para estar com Jesus, para aprender, para ouvir a sua mensagem. E muitos deles tiveram as suas vidas transformadas. E Jesus defrontou-se com diversas situações. E agora nós estamos aqui diante de um texto que nos fala de Pedro e João. Eles subiam juntos. Eu quero que você preste bem atenção. Eles estavam juntos, unidos, no mesmo propósito de ir à casa do Senhor, o templo,
para louvar a esse Deus, que era a hora nona, era uma hora muito especial para aquele povo de Jerusalém. Era uma movimentação muito grande, porque era um horário que também lembrava a morte do Senhor Jesus, que foi nesse horário. E os judeus tinham isso como muito especial. E diz a Bíblia, você pode ver aí que Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração. Todos iam ali louvar a Deus, cultuar, prestar o seu culto a Deus. E diz a Bíblia que era trazido ali um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ele se encontrava enfermo, sofria desta enfermidade, não podia andar. E por causa disso ele era impedido pela lei de entrar no templo. Era uma discriminação, um impedimento por ele ser aleijado. Ele não podia entrar no templo para adorar como os outros faziam. Este homem tinha um grande impedimento. Ele era limitado desde o nascimento. A sua rotina era uma rotina constante. Todos os dias, as pessoas que tinham um bom coração e que tinham uma sensibilidade que demonstrava amor, levavam este homem e colocavam este homem ali na porta do templo para pedir esmola. Aquele homem ficava ali à mercê daquela situação. Como muitos em nossos dias hoje estão debaixo de muitos viadutos, de pontes ou até mesmo pelas estradas, com as suas mãos estendidas, querendo receber alguma coisa de alguém. Não é diferente dos nossos dias. Diz a Bíblia que Pedro e João estavam entrando no templo. E eu gostaria de dizer para você, gostaria que você prestasse bem atenção no que Deus quer falar com você nesta noite. Que diz assim: e ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola, um valor monetário. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa colocação. Vou repetir de novo. Olha para nós. Olha para o povo de Deus. Olha para a igreja do Senhor. Que bom seria se as pessoas pudessem olhar para a igreja do Senhor, que somos nós. A igreja não é o templo, somos nós. Por quê? Porque este povo que teve uma experiência com Jesus Cristo tem a verdadeira mensagem para este mundo que tanto precisa ouvir a voz de Deus. Porque tem a verdadeira mensagem, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, transformador na vida dos que creem. Se você crê nesta noite, Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Mas para isso você precisa crer neste nome, no Senhor Jesus e na sua palavra. E diz a Bíblia que ele falou: olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, grande apóstolo Pedro: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Esta ordem que ele deu estava firmado no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome Jesus foi aquele que foi preso injustamente, foi aquele que cuspiram em seu rosto, foi aquele que foi humilhado, que foi chicoteado, que colocaram uma coroa de espinho, que colocaram sobre os seus ombros uma pesada cruz e que jogaram sorte sobre as suas vestes e que deram a ele vinagre e que foi pregado numa cruz, crucificado com 2 ladrões, que foi julgado injustamente. Porque o próprio
Pilatos não viu nada que condenasse o Senhor Jesus. E que o povo teve ali a grande oportunidade de fazer sua verdadeira escolha entre a vida e a morte. E eles escolheram a morte, escolheram Barrabás. Como em nossos dias, que este evangelho tem sido pregado e muitos estão escolhendo muitos outros caminhos, entrando por muitos atalhos, e não pelo caminho onde está o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus se não passar por Jesus. E fora de Jesus não há salvação, porque a Bíblia diz que nenhum outro nome é nos dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi esse nome que foi apresentado para este homem aleijado, e que ele foi restabelecido instantaneamente ali na porta do templo, e que muitos que passavam ali puderam ver que era aquele mesmo homem que estava ali todos os dias, e que agora ele entrou no templo, saltitando, pulando de alegria e dando glória a Deus, e agora ele podia cultuar no templo, porque todas as barreiras foram quebradas, todos os empecilhos, tanto social como religioso, porque ele teve um encontro verdadeiramente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse encontro que você tem que ter nesta noite, neste momento. Talvez você está servindo muitos outros deuses. Talvez você tenha sido decepcionado por que você tem visto e ouvido através da internet. Mas saiba que no meio de tudo isso que eles pregam por aí, e que contradiz a palavra de Deus, existe um verdadeiro evangelho neste meio, uma verdadeira mensagem. Quando você busca na palavra de Deus verdadeiramente, de coração, pede a Deus através da oração discernimento espiritual para você entender as coisas espirituais, porque tem a ver com a sua salvação eterna. Nós entramos nesse mundo derrotado pelo pecado, mas podemos sair com a vitória. E a vitória é quando nós temos Jesus no nosso coração, porque quando nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos abrir na presença de Deus. É promessa de Deus, é promessa que está na palavra de Deus, são promessas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante mais ainda, você pode ver aí. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés tornozelos se firmaram. Ele foi curado instantaneamente, através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a fonte da cura, da verdadeira cura. Diz a palavra de Deus ainda no versículo 9, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aquele homem que estava impedido pela sociedade e pelas leis. E diz a palavra de Deus no versículo 10, e conhecia-no, pois ele, o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Por que formosa? Estas duas portas que davam acesso ao templo, ela foi construída por bronze e revestida por ouro. E quando o sol batia nesta porta, dava um brilho. Só que o brilho maior não foi a porta, foi o Senhor Jesus, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Não aquela porta que foi revestida de ouro e feita de bronze. Mas esse homem foi curado pelo nome de Jesus. Este nome que está sobre todo nome. E diz a palavra de Deus, você pode ver no versículo 11, e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. E aí vem o discurso do apóstolo Pedro, a sua mensagem para aquele povo. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas,
Por que vós maravilhais disto? Ele faz uma interrogação. Ou porque olhais tanto para nós como se a nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem. Não foi pela nossa santidade, pelas nossas virtudes, mas foi pelo nome de Jesus. E ele vai continuando dizendo no versículo 13, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Que nem mesmo Pilato viu nada que condenasse o Senhor Jesus, mas o povo fez uma péssima escolha, uma má escolha. Como também em nossos dias, muitos estão tendo a oportunidade de escolher Jesus, estão escolhendo a morte, estão escolhendo Barrabás, que representa a morte, e não Jesus, que representa a vida. E ele diz, mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homem homicida. Aquele povo estava diante de uma grande escolha, que ia decidir o seu destino, como também Pilatos teve a oportunidade, e toda aquela multidão. Mas a Bíblia diz que ali tinha um homem que estava preso naquela cruz, ao lado de Jesus, que era um ladrão, e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entraste no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele acreditou que Jesus é o Filho de Deus. Se encontrava na mesma situação. Eles fizeram algo para estar ali, mas Jesus nada fez. Mas ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. O que você precisa também fazer nesta noite. E diz o apóstolo Pedro ainda em seu discurso, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este. Na presença de todos vós, esta perfeita saúde, este perfeito restabelecimento, esta perfeita cura. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, Pedro falando, como também os vossos príncipes, aquelas autoridades na época de Jesus. E aí ele vai dizendo, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Aí vem a mensagem final, que fala sobre o arrependimento. E Pedro diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Já estou encerrando. Pedro faz o seu discurso, a sua mensagem, e prega o arrependimento para aquele povo. Arrependimento foi que João Batista pregou, foi que Jesus pregou, foi que os apóstolos pregaram, foi que o apóstolo Paulo pregou, e que nós, nesta noite, estamos aqui pregando o arrependimento. Você precisa fazer meia volta na sua vida e voltar-se para a palavra de Deus e para o Senhor Jesus. Crendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que fora dele não há salvação. Talvez você tenha entrado por muitos atalhos, por muitos caminhos, como a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. A nossa vida aqui passa muito rápido. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para pregar para você o verdadeiro evangelho, que pode tirar você desse lamaçal do pecado e que tem destruído a sua vida. Você precisa ser curado espiritualmente. Sabemos que talvez você possa estar sofrendo de alguma enfermidade, eu não sei.
Mas eu quero dizer para você nesta noite que a maior cura que Deus quer realizar na sua vida é a cura da alma, porque a Bíblia diz que se a sua alma estiver curada, todo o seu corpo está santo, todo o seu corpo está curado. A enfermidade da alma é terrível, porque ela leva à segunda morte, que é a morte do espírito, que é o distanciamento de Deus. E foi por isso que Jesus veio, deixou a sua glória, esvaziou-se da sua glória e veio aqui nesta terra para buscar e salvar o que se havia perdido. E Deus deu prova do seu amor, como diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não precisava da prova do seu amor, mas ele deu. E Jesus também, porque Jesus se entregou por cada um de nós. Jesus não correu na hora que foi preso, ele não foi covarde. Por isso que ele disse: eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele fez isso para me salvar, salvar você e a todos nós. Fica aí esta palavra. Este homem estava impedido de entrar no templo e agora ele pôde entrar e louvar e glorificar a Deus. Todas as barreiras, todos os impedimentos foram quebrados, porque ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você precisa fazer nesta noite, neste momento. Não estou aqui pregando religião, porque neste mundo muitos se matam por religião. Estou pregando o Evangelho, que é o poder de Deus transformador na vida dos que creem. Eu estou pregando Jesus Cristo, este mesmo Jesus Cristo que foi anunciado pelo apóstolo Pedro e João ali na porta do templo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou nesta noite. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Que Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a todos nós e a todo o povo de Deus. Amém.